Olá, pessoal! E vamos aqui para mais uma aulinha de geografia. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá, pega o material, abram no capítulo 8. Essa é a nossa aulinha de número 8 de geografia, tá certo? E como tema do nosso capítulo 8, nós temos tecnologia e trabalho no setor terciário. Nos capítulos anteriores, nós estudamos o setor primário e o setor secundário. Nós vimos que no setor primário ele está dividido em agricultura, pecuária, que pode ser a pecuária intensiva, que é aquela que o gado é criado preso, à base de ração, pecuária extensiva, que é aquela que o gado é criado solto, se alimentando do próprio pasto, e também o extrativismo, que ele pode ser mineral, vegetal e animal. Nós vimos no setor secundário que ele também se subdivide em artesanato, que é quando a pessoa trabalha sozinha produzindo os seus itens para a venda. A manufatura, que é quando o serviço já é dividido, ou seja, ele é um pouco mais rápido do que o artesanato, porque o serviço é dividido, e eles podem utilizar máquinas simples para ajudar na produção. E a indústria, que a indústria também faz parte do setor secundário e que ela pode ser dividida em indústria pesada, que é aquela que fabrica matéria-prima para as outras indústrias, a indústria de bens de consumo, que são aquelas que produzem direto para o consumidor, que são itens direto para o consumidor, que pode ser alimentos, que são considerados itens perecíveis ou não duráveis, né? E produtos como eletrodomésticos, carros, entre outros, que são os que a gente chama de produtos duráveis, que ele tem uma duração maior. Neste capítulo 8, nós vamos estudar o setor terciário. E o setor terciário também tem suas divisões. O setor terciário ele é dividido em dois. Ele é dividido em comércio e prestação de serviço, que nós vamos ver agora, tá certo? Acompanha aí, página 118. Na abertura do capítulo, nós temos assim: você já percebeu que a tecnologia está mais presente no cotidiano das pessoas? Um exemplo disso é a compra sem sair de casa. Por meio de celulares e de computadores, você pode realizar pedidos de refeições e até solicitar um carro para te levar a algum lugar. Vocês já perceberam que, principalmente aqui nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, que o quanto nós estamos dependentes dos recursos tecnológicos? Quem diria que um dia vocês iriam estudar online? Já imaginou? Então, a tecnologia, a cada dia que passa, está nos tornando dependentes ainda mais delas. Hoje em dia, a gente consegue comprar qualquer coisa pela internet, seja um móvel para dentro de casa, remédio, roupa, aparelhos eletrônicos. Então, tudo hoje em dia a gente consegue comprar pela internet. Olha. Observando aqui na imagem de abertura do capítulo, nós podemos ver diversos recursos tecnológicos, né? Temos aqui a criança jogando videogame, utilizando a televisão. Nós temos aqui, ó, que eu acho que é a mãe dela, pedindo, ó, comida através do celular. E aqui, olha, pediu e o entregador foi levar direto na porta da casa dela. Então, são facilidades que os meios tecnológicos trazem para nós no nosso dia a dia, não é isso? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio. Lembram? O setor terciário ele é dividido em dois. Então, abram aí o livro na página 120 e vamos começar a falar um pouco sobre o comércio. O setor terciário, ele é caracterizado pela compra, venda e troca de serviços e produtos. O comércio é uma das atividades desse setor e acontece em diferentes locais. Onde é que acontece o comércio? Em lojas, shopping centers, farmácias, padarias, postos de combustível, feiras, internet e etc. Então, aqui ó, nós podemos ver vários exemplos diferentes de tipos de comércio. Em todo o mundo, existem diversos tipos de comércio.
Os principais são o comércio varejista, que é aquele que vende em pequenas quantidades e geralmente é vendido direto para o consumidor, que é o caso de eu ir na rua, precisar comprar uma roupa. Eu vou comprar em uma pequena quantidade porque será apenas para mim. Então, isso a gente diz que está comprando no varejo, porque é pequena quantidade. E também existe o comércio atacadista, que é quando vende em grandes quantidades, mas essas vendas são geralmente para revendedores, ou seja, a pessoa compra em grandes quantidades que é para revender. Seja comprar roupas em uma grande quantidade, porque vai revender em suas lojas, ou até produtos de mercado mesmo para vender em mercadinhos de bairro. Além desses tipos, o comércio também pode ocorrer entre países, existe a troca de mercadorias entre países, pode acontecer também entre empresas, ou seja, uma empresa comprar de outra, principalmente matéria-prima, para a sua empresa, para conseguir produzir o que ela vende, não é? Pode também acontecer o comércio entre empresas e o governo, porque muitas vezes o governo ele precisa de equipes terceirizadas para ajudar, ou seja, ele contrata pequenas empresas para ajudá-los no seu governo. E também pode acontecer o comércio entre as pessoas, que é uma pessoa sair comprando de uma. Tem pessoas que vai vendendo produtos de higiene pessoal, de porta em porta, dessas marcas, né? Avon, Natura, essas coisas. Então, isso é o tipo de comércio entre as pessoas e até no comércio mesmo da nossa cidade, que você vai lá comprar para o seu próprio consumo. O comércio, ele também é dividido, certo? Lá na página 121, vocês vão ver que existem dois tipos de comércio, que é o comércio formal e o comércio informal. Olha só, quando a atividade comercial ela é registrada e paga impostos sobre os produtos vendidos, é quando ocorre o comércio formal. Se você tem uma empresa em que você registra essa empresa para o governo, que você paga todos os impostos da entrada e saída de mercadoria, que os seus funcionários eles têm todos carteiras assinadas, então a gente diz que isso é um comércio formal, porque paga direitinho todos os impostos ao governo, certo? Nesse caso, o valor arrecadado pelos governantes, que é com os impostos pagos, eles arrecadam uma certa quantia, ela deve ser usada principalmente para o bem da população. Então, todo o dinheiro arrecadado em impostos, ele deve ser revertido para o bem da população, usado para que a população se sinta confortável. E onde é que deveria ser usado esse dinheiro? Em água encanada, em redes elétricas, ou seja, água e energia para as pessoas, né? Transportes públicos, escolas públicas, em hospitais, asfaltamento das ruas e etc. Aqui, nós temos uma rede de supermercado para exemplificar o comércio formal. Então, tem o ponto certinho, os funcionários são registrados, ele paga todos os impostos necessários ao governo. Então, isso a gente considera de comércio formal. Agora nós vamos falar um pouco sobre o comércio informal. Na mesma página, nós vamos aprender sobre o comércio informal. Existe também o comércio informal, que é praticado por pessoas que não têm um emprego formal, ou seja, a pessoa ela não tem carteira assinada, mas ela precisa sustentar sua família. Então, ela trabalha informalmente, ou seja, sem registro em carteira, sem pagar impostos ao governo. Nesse tipo de comércio, os impostos não são recolhidos, porque ela não tem um ponto, ela vai vender de porta em porta, entenderam? Além disso, quem compra os produtos vendidos no comércio informal não é protegido por lei, ou seja, não possui os direitos do consumidor. Toda vez que você faz uma compra, você tem direitos adquiridos. Se você não gosta do produto, você pode trocar. Se o produto chegou na sua casa com problemas, você pode ter a troca. Se por acaso você comprou um produto e lá diz assim, que ele é muito resistente, mas com meia hora, um dia de comprado, o produto quebra. Então, você tem direito de pedir outro, da própria empresa recolher o produto e consertar e entregar um produto de qualidade para você. Isso quando você compra no comércio formal.
A partir do momento que você compra de pessoas que têm um comércio informal, que são aqueles ambulantes que vendem, geralmente tem barraquinhas, aquelas pessoas que vendem na praia, você não vai ter esse direito. Se você comprar, por exemplo, um brinquedo e ele quebrar, você não tem direito de reclamar, entendeu? Porque você não está garantido nos direitos do consumidor. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, ambulante, está vendo? Ó, qualquer produto desses aqui que você comprar, você não vai ter direito à troca. Se o ambulante ele quiser trocar o seu produto, você compra esse, ó, ele não funcionou, ele pode trocar, mas ele não é obrigado a fazer essa troca, tá certo? Então você compre já sabendo que não vai ter direito à troca, a não ser que ele garanta, né? Compre que se der defeito, você vem aqui, ó, a gente troca. E aqui um homem vendendo água de coco na praia. Se por acaso você tomar essa água de coco e lhe fizer mal, você não pode reclamar, entendeu? Porque você não tem direitos garantidos a partir do momento que você compra de comércios informais. Então, ó, eu falei tanto com relação a direitos do consumidor. O que seriam esses direitos de consumidor? É o que nós vamos aprender um pouquinho agora, lá na página 122, tá certo? Você sabia que quando o consumidor é prejudicado, ele tem o direito de ser compensado pelo fornecedor ou prestador de serviço? Para ter nossos direitos garantidos, precisamos estar bem informados. Veja alguns exemplos a seguir. Lembrando que você só tem direitos se você comprar de comércio formal, ok? Olha alguns exemplos. Quando compramos um produto e ele apresenta algum defeito dentro de certo tempo após a compra, o fabricante é obrigado a consertá-lo ou mesmo a trocá-lo. Então, se você comprou um produto e ele deu defeito com pouco tempo, você tem direito a outro produto ou liga para a empresa e ela vem pegar o seu produto ou você leva e eles têm que consertar, certo? Outro direito garantido aqui, ó. Se uma pessoa se arrepender de uma compra realizada pela internet, principalmente compras pela internet, que a gente não está vendo o produto pessoalmente. Então, muitas vezes a gente compra o produto, acha que é uma coisa, mas quando chega é outra totalmente diferente, né? Então, se você não gostar do produto que você comprou pela internet, você pode devolver o produto. Só que você tem um prazo de apenas 7 dias. Após esse prazo, você perde o seu direito de devolução de produto. Então, dentro de 7 dias, após o recebimento do produto, se você não gostou, você pode devolvê-lo e não vai pagar nada por isso. Tá certo? Sem ter que pagar nada para o vendedor. Se por acaso você comprou o produto e pagou antes, que geralmente é a compra por boleto, você paga antes de receber o produto. Então, se você pagou antes, recebeu o produto e não gostou, o vendedor ele é obrigado a lhe devolver o dinheiro pago. E aqui outro exemplo. As embalagens dos produtos devem trazer informações claras sobre eles. Isso é importante para sabermos, por exemplo, a validade dos produtos. Então, todas as informações referentes àquele produto têm que estar descritas na embalagem. É um direito do consumidor saber tudo sobre aquele produto. Inclusive, até se for um alimento, os ingredientes, a quantidade de carboidratos, de gorduras. Então, tudo tem que estar descrito na embalagem. Agora nós vamos estudar a segunda parte do setor terciário, que é a prestação de serviço, que como eu disse no início, ele é dividido em dois, comércio e prestação de serviço. Então, página 123, acompanha aí, abre o livro rapidinho, passem para a página 123. Olha só, os serviços são todas as atividades em que os consumidores ou as empresas compram algo que não é material. Olha, tudo que você compra, mas que você não recebe o produto material em si, ele é denominado de prestação de serviço. Olha alguns exemplos dessas prestações de serviço. Olha. Rede de energia elétrica e de saneamento básico, ou seja, isso aqui é uma prestação de serviço. Você não tem uma rede de energia, mas você recebe a energia na sua casa, entendeu? Então, isso é um exemplo de prestação de serviço. Transporte de pessoas ou de mercadorias, ou seja, você não vai ter o transporte, mas você tem o direito de se locomover. Então, transporte de pessoas e de mercadorias é uma prestação de serviço. Você se hospedar em hotéis e fazer turismo também é prestação de serviço. Serviços de comunicação, como o caso de telefonia, internet.
Serviços médicos e de saúde são exemplos de prestação de serviço. E segurança e limpeza, que são pessoas que vêm fazer esse serviço para você, também é um exemplo de prestação de serviço. Os serviços, ou a prestação de serviço, ele também é dividido. Do mesmo jeito que o comércio ele é dividido em formal e informal, as prestações de serviço também são divididas em serviços particulares e tem a segunda parte, que é os serviços públicos. Página 123, olha só. Os serviços particulares são fornecidos por empresas às pessoas e pagam por eles, ou seja, você paga para utilizar esses serviços. Como é o caso de escolas e hospitais privados, ou seja, educação é uma prestação de serviço, mas quando você paga para estudar em determinada escola, você está usando um serviço particular, tá certo? Do mesmo jeito, quando você paga para ser atendido em um hospital, é porque você está utilizando um hospital particular. Hotéis e empresas de telefonia também são exemplos de estabelecimentos que oferecem serviços particulares, ou seja, tudo que você precisa pagar para utilizar, a gente chama de serviço particular. E os serviços públicos? Quando o governo utiliza o dinheiro dos impostos arrecadados para pagar pelos serviços, eles são considerados serviços públicos. Ou seja, quando é a pessoa que paga serviço particular, quando é o governo que paga para que a população usufrua dele, a gente denomina de serviço público. Esses serviços podem ser fornecidos diretamente pelo governo ou ainda por empresas estatais. Ó, empresas estatais nada mais é do que as empresas criadas e administradas pelo governo, e por empresas subsidiadas, que são empresas que recebem o pagamento total ou parcial de um governo para servir a população. Que são, o governo paga ou o dinheiro integral ou parte desse dinheiro para que essas empresas sirvam à população. São exemplos de serviços públicos, a saúde, que nós temos hospitais públicos, né? A educação com escolas públicas e a segurança pública, no caso dos policiais que ficam na rua, que eles são pagos pelo governo. Esses serviços são importantes para a população, pois atendem necessidades fundamentais para uma pessoa crescer e viver com dignidade. Então, todos os serviços públicos são de obrigação do governo pagar para as pessoas viver e crescer com dignidade, ok? Agora nós vamos ver um pouco sobre exemplos de serviços públicos que devem garantir condições de vida dignas à população. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de serviços públicos que têm que garantir a população a viver de modo digno, certo? Um desses exemplos é o quê? A rede de energia elétrica, pois traz conforto e proporciona o desenvolvimento do local. Outro exemplo, água encanada. Esse serviço é essencial para a população, pois fornece água tratada e apropriada ao consumo humano. Educação. Fundamental para o desenvolvimento social, econômico e cultural das pessoas. Atendimento médico e de saúde, ó. Outro serviço essencial, né? Essencial para evitar e tratar doenças, além de garantir qualidade de vida à população. Segurança e policiamento, que são necessários para proteger a população e para garantir o cumprimento de deveres e direitos. Transporte público, que é essencial para as pessoas se deslocarem aos locais de trabalho, de estudo ou de lazer. E, por último, saneamento básico. Esse é essencial para evitar a proliferação de doenças e a poluição do meio ambiente. É o serviço responsável pelo tratamento do esgoto e pela coleta do lixo, certo? Isso aqui tudo vocês encontram lá na página 125. E agora, vocês vão realizar as atividades das páginas 122 e 126. Essas atividades eu vou corrigir com vocês, tanto eu como a professora Edila,
iremos corrigir com vocês no Meet, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotem, para quando for na hora da correção a gente tirar, tá ok? Então, leiam o conteúdo com cuidado. Tiver alguma dúvida, pode revisar o conteúdo, assistir novamente a videoaula de hoje para que fiquem bem claro. Vou só repetir mais uma vez. Nós estudamos os 3 setores da economia. Setor primário, que é dividido em agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário ele é dividido em artesanato, manufatura e indústrias. E o setor terciário, que é este do capítulo 8, ele é dividido em comércio e prestação de serviço. E o comércio ele divide em comércio formal, que é aquele em que você paga direitinho os seus impostos ao governo, e o comércio informal, que é aquele realizado por ambulantes, que eles não pagam, não tem carteira assinada, não pagam os impostos, tá certo? Então, realizem as atividades direitinho, anotem todas as dúvidas que vocês forem tendo, que quando for na nossa aula do Meet, eu tirarei todas as dúvidas, tá certo? Então, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Espero que tenha ficado bem claro o conteúdo, entendeu? Qualquer coisa você já sabe que pode contar com a gente. Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá certo?